Bom, agora, imagina como esse mundo é um mundo impressionante, né? Fazendo muitas projeções astrais, você começa a descobrir uma vida paralela de você mesmo, onde você transita dos dois lados em vários momentos, né? E algumas coisas, elas se tornam muito claras, né? Isso é bem interessante. Mas a vida toda toma uma tonalidade que não é a mesma coisa que você viver só dentro do corpo físico, né? O que você pensa, o que você sente, o que você enxerga, o que você entende fica diferente, né? Muito diferente. E eu, nesse processo de realizar projeções astrais, eu lembro de um fato que aconteceu com o meu pai e que eu vou relatar aqui porque quando ele estava vivo, né, e ele me contou, eu perguntei para ele, não sei de onde eu tiro essas coisas, mas falei, pai, algum dia eu posso contar isso para alguém? Ele falou, pode contar, pode contar. Ele falou assim, não tem problema não, pode contar. Eu falei, tá bom. Então, eu vou contar porque ele me autorizou em vida. Talvez ele pudesse até me autorizar agora que ele aparece de vez em quando, mas ele me autorizou em vida. O que acontecia, ele era um yoga, né? Mas, e ele trabalhava no Banco do Brasil. Então, ele era muito trabalhador. Meu pai saía às 5 da manhã, né? Voltava só à noite, era um homem muito esforçado, né? Mas um dia ele relatou que estava acontecendo uma coisa com ele, né? E que ele iria procurar ajuda, né? Bom, era o seguinte, ele estava vindo para casa, né? E de repente ele sentiu que ele era dois, né? Ou seja, ele estava olhando as coisas de dois ângulos diferentes. Ele desceu do ônibus, e quando ele desceu do ônibus, ele falou, nossa, uma coisa muito estranha aconteceu, porque eu estava andando como se eu tivesse automatizado, e eu estava me vendo andando. Ou seja, eu estava do meu lado me vendo andando. Isso para mim me assustou muito, porque eu pensei, puxa, eu estou ficando desequilibrado, será que eu estou trabalhando demais? Será que, né? Ele ficou meio assustado com isso. E então ele relatou isso e disse assim, aí eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia direito o que estava acontecendo, né? E uma primeira vez aconteceu, ele ficou em alerta, depois aconteceu de novo, né? Uma mesma situação. Como ele era uma pessoa muito assim de questionar, né, de querer saber por que está acontecendo, ele ficou analisando a situação dele, né? Ele trabalhava muito, mas ele falou, mas eu gosto de trabalhar, não é isso, não pode ser isso, né? Eu não estou com estresse de trabalho, né? O que será que está me fazendo ficar vendo acontecendo esse tipo de coisa, né? Bom, aconteceu outra vez, né? E aí aconteceu uma terceira vez em outro lugar. E foi dentro do ambiente de trabalho dele, né? Em que ele estava atendendo uma pessoa, o meu pai era muito educado, né? E ele era muito respeitoso. Eu agradeço a ele por isso, por ter me deixado essa impressão, né, de vida. E ele estava no banco, e ele foi atender uma pessoa no balcão do banco, que era alguma coisa sobre importação, né? Alguma coisa assim, eu não me lembro mais o que ele estava fazendo na época.
foi para orientar alguém. E nesse momento aconteceu de novo, né? Onde ele, no balcão, falando com a pessoa, de repente houve um desfoque, ele estava vendo a pessoa de 2 ângulos diferentes, e ele olhou para ele mesmo e ele estava falando com a pessoa, né? Então, foi aí, ele já era yoga, já praticava aqueles exercícios e tudo, né? Mas foi aí que ele intensificou o trabalho dele de yoga com relação à respiração. Ele foi ficando um especialista em respiração, né? E isso resolveu, quer dizer, para mim seria um sucesso eu fazer isso do jeito que ele andando, né, naquela época, mas parou de acontecer isso com ele, né? E parou de acontecer, e aí eu aprendi a respiração profunda com ele, porque ele já era muito bom nisso, né? Então esse evento foi um dos eventos que se acrescentaram à minha vida, que na época eu via diferente. Eu sabia que, eu pensava comigo, isso é uma projeção astral andando, né? Mas existe aquela nuvem ainda que fala, como é que isso pode acontecer, né? Porque eu ficava com a ideia de que você tinha que estar com o corpo totalmente parado para poder para sair do corpo, né? Então você entrava num estado em que o teu corpo físico desabilitado, você sairia. É óbvio que isso acontece. Quando você desabilita o veículo físico, a consciência procura o próximo veículo, que é o corpo astral, se intensifica dentro dele e você começa a descoincidir para ter uma projeção astral. Mas fazer isso andando, só que depois aconteceu comigo, né? Aí é bom porque, como já tinha acontecido com ele, essas coisas foram se somando, informações de vários, né, de vários lados, né? Então, isso é mais uma história aí que eu estou contando, mas que fez parte de tudo que eu sou, né? Ou da minha vida, que eu sou, mas da minha vida. É isso.